Olá, resolução dos exercícios de estática das aulas 1 à aula 5. Bom, os primeiros exercícios são exercícios mais teóricos, mas tem uns exercícios aí bem pesados e alguns até que vão exigir alguns conceitos que não estão dentro, mas que a gente consegue muitas vezes derivar baseado em lógica, tá? Porque matemática é só isso. Tá? Bom, primeira questão, um cavalo se amarrado em uma corda, ou está preso em uma parede, ou está preso em outro cavalo. A questão é, se eu tirar da parede e colocar no cavalo, existe chance de arrebentar? E é a primeira questão que a gente viu. Não importa quantas toneladas um cavalo está puxando para um lado, o cavalo está puxando para o outro. O que importa é a carga que está andando na nossa corda. Então, se o cavalo puxa com, sei lá, 500 kg-força de carga, vai acontecer o quê? Que na hipótese da parede, eu tenho o cavalo puxando com 500 kg-força, e devo ter uma carga de 500 kg-força andando pela barra, pelo cabo, no caso, pela corda, e descarregando na parede. Volta para zero. Agora, se eu tenho dois cavalos, cada um puxando 500 kg-força, o cavalo puxou com 500, eu tenho 500 andando pela corda, e novamente morre em zero. A carga é igual. Ok? A parede está fazendo a função de um cavalo. Reação para o outro lado. Ok? Então, não existe diferença. Na questão 1, não existe. É a mesma coisa. Se a corda não arrebentou com o cavalo, não vai arrebentar com dois cavalos. A não ser, é claro, que eu tenha dois cavalos puxando na mesma direção. Aí a gente conversa. Caso contrário, não. Bom, figura número 2. Tem dois homens levantando uma mulher. Tá? Cada homem levanta... No caso, cada homem pesa 80 kg, a mulher pesa 60. Se o homem da direita aplica 120 kg no solo, quanto que aplica o da esquerda? Bom, questão aqui, na verdade tem calculador aqui, ó, mas é 80 quilos por homem vezes dois homens, mais 60 quilos da mulher. Se um deles aplica 120, o outro vai aplicar 100. Ok? Então é um cálculo bem simples aqui, só mais e menos, tranquilo. Questão 3. A questão 3 é a primeira de vetores. Ok? E é uma questão que a gente tem que lembrar. Se não lembrar, a gente pode se confundir. Ok? Vamos calcular ela, tá? Todas as equações estão aqui, tá? Mas a 1 não tem nem o que responder, né? É a mesma carga, nem dá graça aí, ó, falar que tem um exercício. Não, é a mesma carga, tá? E a 2 também a gente pode fazer de cabeça. Agora, a 3. A 3 é o seguinte. A gente vai decompor os dois vetores, ok? Então, minha carga é 130 kg-força. Ela está a 10 graus com Y, 80 graus com X. Ok? 130 multiplicado pelo cosseno de 80 dá 22,57. 130 multiplicado por cosseno de 10, 128. Ok? Fizemos a mesma coisa com a força de 90 kg-força. E encontramos o quê? Encontramos a carga somada. Somo esse com esse e esse com esse. 109,9, 149,8. Tiramos a hipotenusa disso. Esse é o quadrado mais esse quadrado, tira a raiz, vai dar 185,79. Para encontrar o ângulo, pegamos a força em Y, dividimos pela força em X e tiramos a tangente da menos 1 e temos esse ângulo de 53,73 graus. Ok? Então, a gente pode colocar já a resposta direta, né, como sendo ou isso aqui, né, esse I mais esse J, ou podemos colocar, se for em polar, ok? Polar vai ser assim, ok? Num ângulo, né, num ângulo de 53,63. Posso até colocar aquele símbolozinho, mas no bloco de notas não tem como. E por polar, né, igual a força resultante igual a parênteses aqui, 109,9 I mais 149,8 J kg-força. Pronto, é isso, ok? Agora, isso na questão número 1. Vamos para a aula 2 agora. A aula 2 a gente pegou uns conceitos mais complexos e a gente já pegou tridimensional. Então, tridimensional ele acaba sendo um pouquinho mais complexo porque a gente tem que derivar nas três equações. Nesse caso, na equação número 4, a gente não vai usar ângulo. A gente vai usar fração, porque já está as frações. Aqui já tem uma fração dada. E aqui, mal bem, a gente pode tirar a fração disso aqui direto. Vou pegar o bloco de notas aqui. Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? Bom, primeira coisa, vamos calcular qual o comprimento dessa diagonal. 8 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, a hipotenusa vai dar 17. Então, nossa diagonal tem 17. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, mesma questão aqui, ó. Peguei a força em kg-força, fiz a decomposição. Eu tenho menos 96, 24 sobre 25, né, no menos y, e 7 sobre 25 no mais y. Mais E agora, no mais E, tá? Decompor a carga aqui, 90, 24 e 52, tá? Tá aqui os resultados. Só a decomposição básica, né? 170 multiplicado por 9 sobre 17. Aqui a carga é 170 e o comprimento é 17, então é
meio que na lógica, né? Para 17 metros tem 170, para 12 metros tem 120, e assim por diante. Ok? Tiramos a hipotenusa, encontramos o ângulo, a primeira coisa, a carga total de 106,7, pegamos a força no eixo e dividimos pela hipotenusa e tiramos o cosseno menos 1 disso, e encontramos o ângulo de cada carga. Ok? Então, nossa carga em x, ela está em 32,5 graus, ok? Então, pegando no ângulo x, essa carga está a 32,5 graus e x, então, aqui, correto? A gente tem também uma carga a 77 graus do meu eixo y, ok? Então, no meu eixo y ela está vindo para cá, com 77 graus, e ela está a menos 119,2 ou 119,2 graus ou menos o restante. Tá? Ela está puxando para baixo no meu eixo Z, ok? Então a diagonal está indo mais ou menos nessa direção aqui, ok? Bom, a questão número 5 é uma questão bem complexa que ela, deixa eu pensar, isso aqui não é única, na verdade isso aqui tem que ter uma aula extra, mas na aula 3 você já deveria conseguir resolver, tá? É uma questão bem complexa, tá? Ela vai ter que lembrar algumas questões de geometria. Ok? Se você não lembrar bem geometria, principalmente matrizes, até tem como compor isso aqui por ângulos diferenciados, que vai ter uma outra questão que eu vou calcular por ângulo diferenciado, mas é possível calcular isso aqui só com a questão de reação, tá? Realmente na aula 2, isso aqui é um desafio, você não ia conseguir calcular sem saber a questão da reação. Por quê? Bom, porque para calcular as forças aqui, eu tenho que fazer o somatório de forças igual a zero, ok? Eu tenho que pensar, a minha peça está parada, tem que ser igual a zero, ok? É a primeira coisa que eu falo na aula 3, tem que estar parado a carga zero. Não tem na aula 2, mas é um desafio que a gente pode pensar. Na aula 3, você tem que ser capaz de resolver isso aqui. Como que a gente resolve isso aqui? A gente vai resolver assim, ó. Vamos lá. Pegar o bloco de notas aqui, ó. Questão 5 aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui a questão 5. Ok, eu até abri ela aqui embaixo. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Tem que abrir o Paint. Ok? Por que eu tenho que abrir o Paint? Não, até você assim, eu vou abrir esse arquivo, editar ele no Paint. Editar ele no... Vou abrir ele no Paint mesmo, ok? Então, abrir aqui, abrir como aqui, vou abrir com o Paint, beleza? Tá? Aceitamos aqui, e eu vou salvar como resolução, né? Salvar como aqui 045 resolvido, né? Resolvido aqui, o 5, né? Porque o 4 a gente resolveu só por trigonometria básica, mas esse aqui a gente tem que resolver de uma maneira um pouco mais complexa. Por quê? A primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é o seguinte, eu vou olhar essa estrutura aqui, ó, olhando nesse eixo para cá, porque eu não consigo decompor tridimensional de uma vez. Eu vou quebrar em 2 dimensões primeiro, para facilitar a equação. Até tem como resolver nas 3 dimensões ao mesmo tempo, mas fica muito mais complicado. E eu vou olhar nesse eixo, beleza? O que eu vou ter nesse eixo? Eu vou ter aqui, né, tenho aqui meu eixo Z, ok? Lembrando que o eixo Z, ele está alinhado com o meu, aqui ó, com o meu ponto AC. E para cá eu tenho o meu eixo, tem que olhar no desenho, mas é o eixo Y, ok? Ah, mas dá para usar eixo X aqui? Não, porque você está indo contra o que o desenho está passando. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem, agora vamos desenhar nossas barras, nossa barra que inclusive é em vermelho aqui. Tá? Nossa barra, e aqui para criar uma barra artificial, que sendo a A e a C, porque quando eu olho nesse eixo aqui, eu só vejo uma barra aqui como sendo a barra A e C, elas estão juntas, eu só consigo ver uma, ok? Então essa barra aqui eu vou chamar um ponto adicional aqui, ó, esse ponto aqui, ó, vai ser meu ponto E, ok? Desenhar um pouco maior aqui, ó, esse vai ser meu ponto E, beleza? Então aqui do meu ponto E até o meu ponto B, ok? Então o ponto B está aqui, e eu vou ter uma carga aqui do cabo, então meu cabo está para cá, quer dizer, o cabo com uma linha, tá? Mas o cabo tem um cabo para cá, ok? Tem o nosso cabo para cá, beleza? Desenhar um pouco mais fino porque é um cabo, ok? Tá aqui nosso cabo segurando os peixes, beleza? Ele tá passando aqui, tá? Tá aqui meu cabo e lá para trás do meu eixo Y, até desenhar aqui, ó, o eixo Y vai para trás também, ok? Então lá para trás do meu eixo Y eu tenho aquela barra vindo lá de trás, meu ponto D, beleza? Então esse aqui seria a minha vista. Quando eu olho isso aqui, olhando só o eixo X e o eixo Y, eu não consigo olhar só o eixo Z e o eixo Y, não consigo olhar o eixo X agora, beleza? Bom, o que eu vou ter aqui? Primeira coisa que eu tenho aqui, agora eu consigo calcular isso aqui só com o somatório de forças no ponto B. Como que a gente vai fazer isso? Tá? A equação, vamos seguir aqui, ó. Tá? Primeira coisa, vamos lá. Ângulo do DB, tá? Então, essa peça aqui, ó, esse ângulo aqui é de quanto? Bom, o ângulo é 4 metros no eixo Z, e 5 mais 4 mais 5,6, 9,6 no meu eixo
Y. Então, 4 sobre 9,6 dá um ângulo de 22,62. Então, aqui ó, eu tenho um ângulo de 22,62. Tá? E esse ângulo aqui vai me ajudar bastante para calcular essa peça. Ok? Então, vou deixar marcado aqui, ó, 22,62 graus. Ok? Tá? E o EB é 45. Então, eu tenho que anotar aqui ó, que ele é 45 graus para os dois eixos. Né? Não importa qual dos eixos, porque se em X, esse um eixo 45, no outro eixo paralelo ele vai ser 45, não sendo 3D. Porque a gente está olhando em 2D, não tem isso. Ok? 45 graus. Bom, sabendo isso aqui então, primeira coisa, a gente vai imaginar que todas as cargas estão empurrando no mais Y. Então, eu vou ter o quê? Isso é imaginação, claro, né? Na prática a gente sabe que elas não podem, porque uma tem que estar ao contrário da outra. Mas a gente vai imaginar isso aqui, ó, que essa barra aqui está empurrando para mais Y, consequentemente ela está comprimida, e essa barra aqui também está empurrando para mais Y, e consequentemente ela também está comprimida. Vamos imaginar, ok? E claro, para cá eu tenho aquela carga para baixo, né? Que essa carga é para baixo o resto da vida, né? Eu tenho uma carga para baixo, que vai puxar os meus peixes para cima, e essa carga que a gente sabe que é de 150 kg de peixe, ok? Então eu tenho 150 kg força de peixe já com a rede junto, ok? O que eu tenho aqui então? Bom, o que eu posso fazer aqui, que eu já consigo fazer, é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, somatório das forças em Y, ok? Então eu tenho força em Y, tenho essa força aqui, ó, que é o FDB, força dB, multiplicado pelo ângulo de 22,62. Mais o meu FEB multiplicado por cosseno de 45. É igual a zero. Tá, com isso eu não consigo fazer nada. A não ser isso aqui, ó. Eu consigo, na verdade, isso aqui nem importa, tá? Eu vou fazer isso aqui direto, ó. 0,923, tirei o cosseno de 22,62. 22,62, trigonometria. Cosseno, 0,923. Então, eu tirei o cosseno de FB e tirei o cosseno de FB, ok? E matei aqui. Não dá para fazer mais nada aqui. Porque eu tenho duas variáveis. Se eu tenho duas variáveis, eu não posso fazer nada. Agora, vamos lá. Próxima equação. Eu tenho a segunda equação, que é o FDB, ok? No eixo Y agora, multiplicado pelo ângulo aqui restante, né? Esse ângulo aqui é 90 menos 22,62, vai dar 67,38 graus, ok? É o que sobra para chegar a 90, beleza? Então, isso aqui a gente sabe. Voltamos para cá, então... Cosseno de 67,38 mais FB multiplicado pelo cosseno de 45 menos 150 igual a zero. Isso a gente também sabe. E a gente pode, da mesma maneira, colocar os valores exatos, tá? Colocar com 3 casas depois a vírgula, né? Quase exato, mais 0,707 e tendo a segunda equação. Tá, mas eu tenho duas variáveis em Y e duas variáveis em Z. Eu não consigo calcular. Você não consegue calcular por quê? Porque você está com duas variáveis em cada eixo. Mas, se você tem duas variáveis, você tem duas equações, você consegue como? Subtraindo uma pela outra. Ok? Isso a gente vê mais em geometria analítica, ou talvez geometria espacial, ou talvez matriz, alguma aula assim, tá? Que a gente já tem que vir da ensino médio ou de cálculo com essa questão. Mas é o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer somatório das forças em Z menos o somatório das forças em Y. Por que eu vou fazer isso? Bom, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho o 0,385 menos o 0,923 FDB e 0,707 menos 0,707. Então, eu mato os dois. E 150 menos 0 dá 150, ok? Consequentemente, eu sei que menos 0,538 é meu FDB. Então, meu FDB é igual a... ele é menos 279, então eu chutei ele para o lado errado. Sem problemas, a gente inverte ele, ok? Então essa é a primeira questão. Meu cabo, na verdade, está tracionado, beleza? Então a gente apaga essas cargas aqui, ó, e coloca no outro sentido. Então a gente já sabe aqui, ó, a carga para cá. Se a gente sabe a carga para cá, agora a gente só tem uma variável. E a carga é 279 kgf, ok? Então a gente só tem uma variável, agora eu posso pegar qualquer uma das equações e aplicar o restante. Voltamos agora para a equação, qualquer uma das equações. Nesse caso, eu estou usando essa segunda equação aqui, a primeira equação, desculpe, de somatório de forças em Y, mas você poderia usar a outra, tanto faz. Tá? De qualquer maneira, a gente vai encontrar o quê? Esse aqui multiplicado pela carga que agora a gente tem, a gente consegue calcular. Então, a nossa barra artificial FEB tem 364 kgf. Ok? Então, a minha barra artificial, né? Artificial FBE, ou FBE, né? Ou FEB, igual a 364 kgf. Como que a gente encontrou isso? Porque tem que ser isso numa peça não estável, ok? Que é um conceito que a gente vê da aula 3, ok? Então tá aqui, minha barra artificial tem isso aqui, beleza? Bom, tendo isso aqui agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai pensar assim, ó.
Eu vou fazer o somatório das forças no meu eixo X agora, voltamos para o 3D, porque agora eu já derivei no meu eixo YZ, ok? Somatório das forças em X no meu ponto B. Por quê? Bom, porque eu tenho duas barras assim, correto? Então, só que só tem duas barras que estão realmente opostas no X. E se elas estão assim, ó, se uma tiver maior que a outra, a estrutura não vai ficar estável. Então, uma derivação que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente vai calcular a primeira coisa, ó, o seguinte. Vamos lá, a gente vai calcular o comprimento da diagonal AB, tá? Porque a gente vai calcular por pedaço do tamanho da peça, ok? Então eu sei que minha diagonal é 4 ao quadrado 16, mais 4 ao quadrado 16, 32, mais 2 ao quadrado, 4, 32 mais 4, 36, tiro a raiz quadrada, dá 6. Então, essas barras aqui, ó, tem 6 metros, beleza? E eu sei que o componente no eixo X delas é 2 e 2, só que um é positivo e outro é negativo. Se um é positivo com 2 e outro é negativo com 2, elas se opõem lateralmente. Então o que a gente pode calcular aqui é o seguinte, ó, FAB vezes menos 2 sobre 6 e o FCB vezes 2 sobre 6. A gente sabe que o FAB e o FCB têm que ser equivalentes. Se eles não forem, a estrutura está se movendo e daí a gente sai correndo. Ok? Essa é a questão. Sabendo isso aqui então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu tenho uma carga de 364 e as duas cargas são iguais, cada uma está suportando 182. Não tem como ser outra coisa, porque elas são iguais. Então eu sei que a estrutura está suportando no meu eixo XY, ok? Então, o quanto dela está no eixo XY suporta 182 kg, ok? Só que, peraí, que inclusive aqui eu me confundi nesse cálculo, é o contrário aqui, desculpe, aqui é vezes 5,657 dividido por 6, ok? Inclusive aqui me confundi, ainda bem que eu peguei, tá? Porque se ela tem 182 na diagonal, ela tem que ter um pouco mais no comprimento, ok? Que vai ser 182 na diagonal, né? Multiplicado por... desculpa aqui, estava correta a conta, estava invertido o cálculo. Dividido 5,657, correto. Então, é isso aqui, ó. Vamos lá. 182 multiplicado por 6 dividido por 5,657, que vai dar 193 quilos, ok? 193 quilos na diagonal, ok? Sabendo isso, então, a gente sabe que as diagonais acabam tendo um aumento de carga leve porque estão na diagonal. Se elas estivessem perfeitamente no eixo ali, seria 132. Elas estão com um pouquinho a mais, beleza? Então o que eu sei aqui é o seguinte, que eu tenho que dimensionar o meu cabo lá para resistir 279 kg. Já aqui eu tenho que dimensionar para resistir 193 kg por diagonal. Próxima pergunta, existem duas peças equivalentes? Com certeza, as duas barras são equivalentes. Quais peças estão tracionadas? O cabo está tracionado. E quais peças estão comprimidas? As barras estão comprimidas, ok? Porque elas estão empurrando, enquanto o cabo está puxando. Entendido? Então essa é a resolução da equação de número 5. Ok? Vamos para a próxima equação. A equação número 6. Então a equação número 6 nós temos o quê? Temos dois tratores puxando uma árvore, só que cada um está puxando para um lado. E daí a questão é, represente cada vetor cartesiano, então os vetores cartesianos, e determine a intensidade e os ângulos da força, ok? Então isso que a gente tem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, e também tem a questão aqui, ó, qual trator gera maior tração horizontal, maior força horizontal, desculpe, e qual a distância do trator até a árvore. Vamos lá. Primeira coisa da equação 6. Da mesma maneira, primeira coisa que eu fiz aqui, ó, só para entender, é que eu calculei qual que é o comprimento dessa diagonal. Porque esse trator a gente vai resolver por ângulo e esse vai resolver por fração. Pode do exercício um calcular por uma parte e outro calcular por outro? Sim, desde que a matemática seja correta, desde que a sua hipótese seja correta, sem problemas. Eu vou calcular meu trator C por fração e o trator A por ângulo, ok? Sem problemas nenhum fazer isso, ok? Voltamos para cá. Então, primeira coisa, na minha carga de 1900 kg/força, força A, o meu componente no meu eixo X, ok, até abrir um pouco mais aqui, ó, para não ficar quebrado, mas o meu componente no eixo X é, pegamos o X aqui, ó, eu pego a carga, multiplico pelo meu cosseno de 30 e pelo meu cosseno de 80, ok? Posso multiplicar por dois cossenos ao mesmo tempo? Você pode multiplicar por quantos cossenos forem necessários, ok? E vai dar o quê? Vai me dar a carga nesse eixo X, ó, de 1900 multiplicado por cosseno de 80 multiplicado por cosseno de 30, 285,7. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tem a fração de 11,225, a minha barra total tem 11,225. Da mesma maneira, eu tenho 3, 6 e 9. Então,
3 sobre 11,225, né? Meu eixo x é 3, o meu eixo y é 6 e meu eixo z é 9, ok? Então 3, 6 e menos 9, porque a carga está puxando, porque minha árvore em si está sendo puxada para baixo. Minha árvore, lembrando, ela está sendo puxada para baixo no meu eixo y, tá? No meu eixo z, desculpe, se não for pensar o trator C, e positivo em x e y. Agora, e o trator A? O trator A, ele está puxando para baixo em z, negativo em z, positivo em x e negativo em y, ok? Então, as duas cargas têm componentes negativos e positivos, que não é errado também, ok? Que vai nos dar uma hipotenusa de 2.961,37 kgf, ok? Que é só pegar esses três valores aqui, ó, o total dos três, e jogar ao quadrado dos três e tirar a raiz quadrada, ok? O nosso ângulo, vamos lá, o nosso ângulo, temos três eixos também, ó, mas o nosso ângulo no meu eixo x é de 72,3 graus, ok? Então a gente vai pegar a carga aqui, ó, a questão é, a carga não vai estar meio que nessa direção? Não, ela vai estar para baixo, né? Ela vai estar puxando para baixo aqui, ó. Daí com o meu eixo x lá em cima vai dar 72,3 graus. Nossa carga em y vai dar 97,6 graus. Então, eu sei que a carga está um pouquinho na direção do trator A, não de uns mais para o trator A aqui. Ela está nessa direção aqui, nesse ângulo aqui. Porque está do mais y dá mais que 90, ok? E no meu eixo z dá 160 graus, ou seja, ou pode ser menos 19,4, tá? Mas ela está puxando muito para baixo. Eu vejo que dos 2.900 quilos, 2.794, ou seja, 90 e poucos % é só para baixo que está sendo puxada essa árvore. Então, na verdade, essa árvore está mais sendo comprimida do que puxada, ok? Essa que é a questão. Então, agora a gente vai ter, então essas são as cargas, tá? Agora, vamos lá. Qual trator gera maior força horizontal? E aqui alguns se confundiram. Por que alguns se confundiram? Porque alguns pensaram, o meu eixo x é positivo, o meu eixo y é positivo, então, como o meu trator C está puxando para o eixo y, ele é positivo. E o meu trator A está puxando para o menos y, então ele é negativo. Mas não, eles têm vetores positivos e negativos. Em x os dois são positivos. E a outra questão é, a gente não está falando de força em x nem força em y, a gente está falando na horizontal. Na horizontal não existe eixo positivo e negativo, ok? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o quadrado de cada um, tá? Eu não tenho, vamos pensar, na horizontal, se eu tenho na diagonal, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, esse trator aqui, ó, ele está em positivo ou negativo na horizontal? Ele vai estar em negativo em y, positivo em x. Então eu não posso dizer que ele está negativo na horizontal, porque a horizontal é um eixo artificial que a gente criou, ok? Então a gente vai fazer o quê? Calcula a hipotenusa dos dois. Então, o que a gente vai ver o quê? É que a hipotenusa do primeiro dá 1.645 e a hipotenusa do segundo dá 1.371. Ou seja, o trator A tem um valor absoluto num eixo artificial que não tem positivo e negativo maior. Então, ele tem a força maior. Ok? Próxima pergunta. Qual a distância do trator A até a árvore? Bom, se a árvore tem 9 metros, é só dividir pelo cosseno, tá? Pela tangente, no caso. Tá? 9 dividido pela tangente, isso aqui vai me dar o meu componente no eixo X. No eixo horizontal, na verdade. No eixo horizontal, 15,59. Se fosse saber o tamanho da corda, eu dividiria pelo cosseno e a corda teria 18 metros. Ok? Porque eu dividiria pelo seno, desculpa, teria 18 metros. Ok? Então, essa é a resolução do eixo 6, da questão 6. Vamos para a questão número 7 agora, tá? Questão número 7, nós temos um homem puxando uma corda e aqui a gente tem o mesmo pepino, duas forças na diagonal, ok? Aquele pepino que a gente já tinha antes, tem como resolver duas forças na diagonal? Sem problemas resolver duas forças na diagonal. Como que eu sei que não tem problema resolver duas forças na diagonal? Porque da mesma maneira que a gente poderia fazer aquela mesma maneira que a gente já fez uma vez, que é a gente pegar, peraí, ok, beleza, tá, e mesmo poder pegar e fazer aquele componente de quebrar uma equação menos a outra, a gente poderia, mas não é o que eu vou fazer agora, porque a gente tem que saber mais uma maneira, dependendo do caso, eu não consigo aplicar uma mesma maneira em duas equações, tá, então agora eu vou aplicar uma outra maneira de resolver, gerando eixos artificiais. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar os meus eixos, ok? Vou desenhar aqui em vermelho os meus eixos. Então eu tenho o quê? Eu tenho que para cá, ó, é meu eixo X, ok? E para cá, vou imaginar que aqui seja meu eixo
Y, ok? Só que eu criei de eixo, beleza? E eu criei esse eixo, lembra disso, ok? Vamos lá, o que? Vamos lá, questão 7, comprimento total da corda. Então essa corda tem 5 metros na diagonal. Se você considerou 5 metros na horizontal, vai dar quase a mesma coisa, tá? Não é problema, tá? Vai dar uma diferença aí de menos que 10%, então não é problema, ok? Porque na engenharia 10% é na mosca quase, ok? Vamos lá, ângulo da corda. Então a primeira coisa que eu vou calcular o ângulo da corda é tiro o cosseno menos 1 de largura em x menos os 5 metros. Vai dar 7,254. Então eu sei que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 72,54 graus, ok? Então isso eu sei, só tirando a cosseno menos 1 dessa carga, tá? Se eu sei que tem 72,54, aqui eu sei que eu tenho 17,46, porque é o que falta para chegar em 90 graus, ok? Então isso aqui eu sei também, que esse eixo aqui, ó, vai dar 17,46, beleza? E esse aqui está 30 graus, então vai dar 60, isso que a gente sabe também. Agora, o que a gente pode fazer aqui, ó, é gerar, então, já que eu sei que, se começar, eu decompus a minha carga, beleza, eu tenho os eixos das duas. Se eu sair calculando o somatório de força em x e força em y no ponto da caixa, vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu vou ter duas variáveis e eu vou ter que fazer aquela mesma equação. Se eu não quero fazer aquela equação, tem outro jeito? Sim, eu vou criar novos eixos. Como que funcionam novos eixos? Basicamente, ó, eu vou pensar, essa corda aqui, ó, é meu eixo x2, ok? E consequentemente eu vou ter um novo eixo aqui, ó, chamado, aqui, ó, vou até colocar menos pontilhados, está muito pontilhados aqui, ó, tá? Vou criar um novo eixo aqui, ó, a 30 graus, que vai ser o meu y2. Então eu criei um segundo eixo. Posso criar eixo adicional? Sim, você pode. A polícia não vai te pegar, ok? Então não tem problema você ficar criando eixo adicional. Entendido? Então agora eu vou resolver essa equação aqui pelo meu eixo x2 e y2. Se eu criei o eixo adicional, não importa. Sendo nó igual, não existe na vida real esse é o eixo x e o eixo y. Se existisse, não precisava ficar batendo esquadro toda vez que fosse construir uma obra. Era só chegar lá, encontrar o eixo x e beleza. Todas as ruas seriam 90 graus uma da outra e pronto. Mas não é assim que funciona na vida real. Então, voltamos para cá, a gente vai ter o quê? Bom, a gente vai girar 30 graus e vai chamar do eixo x2 e y2. Ok? 30 graus no eixo positivo, no sentido horário. Ok? Então vamos lá. A gente vai imaginar, como são cordas, que as duas estão tracionadas. Ok? Então se elas estão tracionadas, eu tenho o quê? Eu tenho uma tração para cá, ok? Tem uma tração para cá, até desenhar as reações aqui em preto de novo para não se confundir, ok? Então está aqui a carga na minha corda e está aqui a carga na minha corda, beleza? Tração. Bom, o que eu tenho aqui é o seguinte agora, vamos lá. Somatório de forças na carga alinhado ao meu eixo y2, ok? Então, e o eixo y2 com certeza ele também vem para cá, para trás, né? E meu eixo y2 também vem para cá, ok? Bom, primeira coisa que eu vou ter a minha carga de 200 kgf. Agora que eu tomei tudo 30 graus, agora eu tenho um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Porque aqui eu tenho 30 graus, porque antes era 0, agora é 30, ok? 30 graus, ok? Porque 30 graus, eu só tomei 30, vira 30 também. E consequentemente eu sei que aqui nesse ponto aqui, ó, eu também tenho 30 graus, ok? Isso aqui eu sei. E eu sei também que se eu puxar um eixo aqui, ó, desse aqui, ó, até esse aqui, é só somar os dois, que vai dar 17,46 mais 30, 47,46 graus, ok? Isso tudo a gente sabe, é uma questão lógica que a gente sabe, ok? Tudo matemática básica. Bom, entendido isso aqui, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó, menos 200, que é essa carga aqui, ó, da caixa, multiplicado pelo cosseno de 30, que ele tem 30 graus com o meu menos x, ok? Bom, ou 30 graus com o meu eixo, já que estou negativo mesmo, mais a minha força do cabo 1, vamos imaginar que esse seja o 1, ok? Esse aqui é meu cabo 1, ok? E esse aqui seja meu cabo 2, ok? Tem o cabo 2. Bom, força cabo 1 multiplicado pelo ângulo de 47,46 é igual a 0. Então eu sei que minha força do cabo 1 é 256,2, tá? Isso aqui é só matemática, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o somatório das forças na caixa no meu eixo x2, beleza? O que eu vou ter? Eu vou ter essa carga de 256,2, que no meu eixo y2, ó, ela ia para cima, então ela é positiva, só que no meu eixo x2, que está para cá,
ela é negativa, ok? 256,2 multiplicado pelo cosseno do que falta aqui, né? O que falta aqui, ó, é uma linha daqui até aqui, ó. Essa carga que falta, até desenhar um pouco mais um azul mais claro aqui, ó. Mas esse eixo aqui é o que falta. E esse eixo aqui é de 42,54, ok? Graus aqui, beleza? Porque é o que falta para chegar a 90. 42,54, negativo. Mais, agora o mais. Por que mais? Bom, porque agora, como a carga está puxando para baixo, ela está a 60 graus aqui, ó. A carga aqui, ó, essa carga para cá, ela está a 60 graus aqui, com o meu eixo x2, beleza? Então ela é positiva, e daí eu tenho mais uma UFC2 que está alinhado ao meu novo eixo, ok? Então esse eixo adicional que eu criei, agora ele me mata algumas equações. É um pouquinho complicado, mas se a gente imaginar ele, a gente fica mais fácil. Se você pudesse virar a figura, seria mais fácil ainda, ok? Entre o que? A gente tem que possuir derivado básico aqui, ó, que minha força do cabo 2 é 88,8 kg força. Ok? Então, isso é a força do meu cabo 2. Beleza? Essa é a derivação da equação da minha força 7. O meu operador, minha pessoa aqui, né? Ele tem que suportar uma carga horizontal de 88,8 kg força. Entendido? Se ele não suportar, a caixa vai começar a descer. Ok? Essa é a questão número 7. Vamos lá. Exercício número 8. Um mergulhador pesa 80 kg força, se preparando para pular do trampolim, determine as reações ponto 1 e ponto 2. Ok? Isso também a gente tem em estática, na verdade não cheguei a abordar na questão 4, mas com o exercício da questão 5 a gente consegue calcular. Ok? Por quê? Bom, porque na verdade aqui tem que fazer o somatório dos momentos, tá? Que a gente vê na aula 5, tá? Mas com a aula 5 você consegue, beleza? Então vamos lá. Equação número 8. Ela exige o conceito da aula 4, desculpa, da aula 4, tá? E até um pouquinho da aula 5 ajuda também, tá? Bom, primeira coisa, vamos lá. Imagine que está no centro, ok? Minha prancha está no centro, centro, vou colocar centro aqui, ó, centro do trampolim, ok? Então eu tenho um mergulhador, que ele está pulando com 80 kg força aqui. Nós temos a prancha, que pesa 50 kg força, e nós temos dois apoios, ok? A primeira questão que tem aqui é o seguinte: qual a carga no ponto 1 e no ponto 2? E aqui entra uma questão, tá? Por quê? Bom, tá aqui essa aqui, imagina que seja a prancha, com o mergulhador aqui no topo seja a minha caneta. Se eu segurar em dois pontos aqui, ó, o que vai acontecer quando eu soltar? Ela vai levantar aqui. Então, esse lado eu sei que está tracionado, ok? E entra a questão, a gente teria que fazer somatório dos momentos, tá? Que a gente vai ver na aula 4 e mais na aula 5, ok? Vamos lá, na aula 5 principalmente, ok? Vamos lá, então a gente vai ver o que, ó? Que a questão do desafio, né, da aula 4 e 5, ok? Tá? Mas isso aqui você pode voltar depois, por isso que eu fiz só quando cheguei na aula 5. Vamos lá. Onde está o centro do trampolim? Na metade, porque o trampolim tem 7 metros, a carga está no centro, está nos 13,5, mais ou menos aqui. Ok? Questão número 1. A gente tem que fazer o somatório dos momentos. Nesse caso, eu estou fazendo o somatório dos momentos no ponto 2. Então, o somatório dos momentos no ponto 2 é igual a 0. Tá? Que é essa aqui, ó. Tá? Beleza? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. 80 quilos, né? Distância do mergulhador aqui 80 quilos, mais, vezes 5, né? Vezes distância de 5 metros, mais 50 quilos, vezes 1,5. Sempre a gente pensa o quê? Se está girando no sentido horário, você tem que pensar, é o positivo ou negativo? Muitos livros falam negativo. Eu costumo falar positivo porque ajuda depois, lá em concretamento vai ajudar a gente. Ok? Então, isso aqui a gente pensa como positivo de 80 kg força vezes 5 metros. O peso aqui, ó, é 50 kg força multiplicado por 1,5 m. Ok? Porque eu tenho 3,5 metros menos os 2 entre ponto 1 e 2. Beleza. Ok? Que vai dar o quê? Que vai acontecer que o meu 2x seja menos 475, ok? Então, 1x vezes 2, por quê? Porque essa carga aqui, ó, a gente vai imaginar que ela está puxando. Ela está puxando, na verdade, né? Então, eu vou imaginar que ela seja de 475, ela vai ser vezes 2. Então, vai dar 2x igual a menos 475, x igual a... Peraí. Vamos lá, só calcular novamente que eu fiz um ajuste aqui. 80 vezes 5, 80 vezes 5, mais 50 vezes 1,5. Dividido por 1 vezes 1,5. 435 dividido por 2, 237,5. Aqui eu corrigi, 237,5 mais 50 mais 80, né? Mais 50 mais 80, porque eu jogo para o outro lado negativo, 367,5. Ok? Um pequeno erro aqui, mas já corrigido. 367,5, ok? Então,
Essa é a carga do meu ponto 2. Então, porque tem um cara de 80 mais uma prancha de 50, eu tenho uma reação no ponto 2 de 367. Ok? Agora vamos lá. A questão é um pouquinho complicada, tá? Mas vamos lá. Se a distância entre o ponto 1 e o ponto 2 fosse de 6 metros, qual seria a reação? Aí acontece que minha prancha tem 7 metros, agora eu só tenho 1 metro entre os dois apoios. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma equação, basicamente, só que 80 vezes 5, o 50 agora está a 2,5 metros, ok? Que vai dar, e o x está a 1 metro, vai dar o quê? Que o x é menos 525, sem colocar positivo. Ou seja, a carga tracionada foi de 237 kg para 525 kg, ou seja, mais do que dobrou. Okay? Dois pontos muito próximos vai dar uma tração absurda. E com certeza a compressão vai ser mais absurda ainda. 655 kg. Por causa de um embriagador de 80 e uma prancha de 50. Justamente pelo braço de alavanca. A posição dessas peças não é ideal. Okay? Se você pular totalmente essa questão, sem problemas, depois na aula 5 você consegue resolver essa parte aqui. E a parte B, entra a questão. Bom, e aqui entra a questão. Eu tenho meu embriagador aqui. Eu estava com 2 metros. Fui para 1 metro, piorou mais ainda essa questão que a caneta queria cair. Tem algum ponto de distância entre o ponto meu peso 1 e o peso 2 que garante que o ponto 1 não possui carga negativa? Sim, na verdade existem vários pontos. Como, por exemplo, o que pode acontecer aqui é o seguinte, ó, o primeiro ponto que eu posso pensar é que eu posso jogar o meu ponto 2 lá para trás. Que seria uma resposta teórica que funcionaria. Na prática não funciona porque a prancha termina antes. Mas se o ponto 2 estivesse atrás do ponto 1, aconteceria o quê? Aconteceria que o meu ponto 1 teria comprimido o ponto 2 tracionado. Isso é uma opção. Tem outra opção? Uma outra opção totalmente teórica que não faz sentido na prática é que eu coloque o ponto 1 e o ponto 2 juntos. Por quê? Porque aí vai ser, quando for fazer o somatório de forças, vai dividir por 0. E quando dividir por 0, não dá nada, é impossível dividir por 0, ok? Porque dividir por 0 vai dar infinito e menos infinito ao mesmo tempo. Então ele não pode dizer que é nem positivo nem negativo. É uma questão sem resposta. Se não tem resposta, não é negativo, ok? Tecnicamente. Então, é a segunda opção. Agora, a opção real que a gente deveria fazer é o seguinte, ó. Eu tenho que andar o meu ponto 2, que é a única resposta lógica que vai dar uma reação real, é o quê? Eu tenho que andar meu ponto 2, em vez de andar ele para cá, eu tenho que dar ele para cá, ok? Então eu tenho que vir ele para cá e uma hora ele vai suportar a minha peça sozinha, ok? Essa é a questão. Então se você falar que a 6 metros vai dar positivo, tá correto, tá? Porque realmente daí a carga vai estar dentro dos dois pontos, ok? Que essa que é a questão principal, que você vai ter uma ideia básica, depois a gente vai ver com o centroide como que isso acontece, mas essa é uma questão básica, entendido? Então, a questão é, vai ter um cálculo aqui, você pode ficar calculando várias vezes e chutando, uma hora você vai chegar. Depois com o centroide é muito fácil calcular isso aqui. Porque eu vou pensar o quê? Eu vou ter que encontrar o ponto onde que está a minha carga central. Porque eu vou ter uma carga de 80, uma carga de 50. O ponto médio entre as duas vai ser o ponto onde eu posso colocar meu apoio de 5, meu apoio 2. Ok? E aí toda a carga vai para ele, não vai nada para o meu ponto 1. A partir daí, a carga só vai aumentar no meu ponto 1. Então é um ponto ideal. Ok, isso aqui só vai ter um conceito já, para depois a gente vai ver sobre centroide, ok? Mas a resolução aqui, ó, é só isso aqui. Peraí, cadê a resolução? Aqui, ó, tá? Aqui, ó, essa é a resolução, ok? Tá? Então a gente vai encontrar o centroide de cargas, ok? Se a gente pensar com 6 metros, daria certo, ok? Mas a resposta 565, eu só somo as cargas, eu somo a carga multiplicada pela distância, divido pela carga e encontro a minha distância mínima, ok? Essa que é a questão. Agora, vamos lá. Questão de número 9. Nós temos um cabo de aço, um tubo de ferro e uma caixa. Ok? Sabendo que a carga da caixa é 350 kg força, qual a carga aplicada no tubo? Só fazer o somatório das forças naquele ponto. Ok? Só calcular as reações daquele ponto. Vai ser como? Basicamente vai ter o seguinte. Ó. Vai ter somatório das forças em Y primeiro, porque eu tenho uma incógnita em Y. Eu tenho duas em X, tenho uma em Y. Faço em Y. Ok? Eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 350 mais o C multiplicado por cosseno de 65, né? O C meu cabo, ok? Que vai dar que por ter 350 quilos, o meu cabo tem 828 quilos, ok? Tá. E daí pego esse 828, faço uma força em X, agora ele está negativo, ele multiplicado pelo cosseno de 25 vai dizer que meu cabo está com 750,
ok? O cabo novamente tracionado e o tubo comprimido, ok? Se você vê algum motivo um cabo tracionado, na verdade, um cabo comprimido, na verdade, ele vai falhar antes, porque ele é muito esbelto, ok? Mas então a gente sabe o quê? A gente sabe que a carga de compressão é 828, a carga de tração é 828, a carga de compressão é 750, a barra está comprimida e o cabo está tracionado, ok? Se o vão fosse de 8 metros, mantendo o ângulo, teria alguma diferença? Não, porque não importa o tamanho, os 3 metros ali é só uma informação jogada fora. Eu não preciso dela, ok? E isso que entra para a questão depois que você vai pensar, tá? Quando você for pensar em uma treliça, uma coisa assim, não importa as medidas, importa os ângulos. Se você pensar numa viga, você pode, e é comum, inclusive, depois você vai pensar em estruturas, vai ser muito comum falar para você. Ó, você vai calcular uma viga, a altura ideal dela vai ser tantos por cento do vão. Você calcular uma treliça, vai ser tantos por cento do vão. E assim por diante, ok? Então, é interessante saber isso. Que não importam as cargas. Se eu manter o mesmo ângulo, não importa o comprimento, desculpa, a carga importa. Não importa o comprimento, se eu manter o mesmo ângulo, a carga vai ser igual. Tá? Talvez tenha outros efeitos depois, mas as cargas em si, em cada barra, vão ser iguais. Beleza? Tá? Então essa é a questão número 9. Vamos lá para a questão, a partir da 10 não existe, na verdade, eu acabei perdendo ela, mas vamos lá. Questão 11. Nós temos um cachorro, tá? Ele tem 4 kg, está numa barra de 6 metros de comprimento. A gente tem que saber qual a carga na reação A e reação B. Ok? Bom, se minha barra tem 6 metros e o cachorro está 1,5 m, isso aqui está fora de escala, porque o cachorro parece estar bem no meio. Ok? Mas a questão é, se tem 6 metros e está 1,5 m de B, dá 4,5 m de A. 6 menos 1,5 dá 4,5. Isso aqui é cálculo que a gente faz de cabeça. Ok? Agora, a segunda questão que a gente faz, somatório de forças em qualquer ponto. Vamos pensar que eu vou fazer o somatório de forças em A. Ok? Eu tenho o meu cachorro, que está a 4,5 m, multiplicado por 4 kg, dividido, daí fazer o quê? Eu vou ter menos o meu B, que está a 6 metros. Vai acontecer o quê? Que eu vou fazer isso aqui, menos 18, né? 4,5 vezes 4, menos 6 vezes, menos 6 vezes o B. Então, só isolo o meu B. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 kg de força. Se eu tenho 4 kg de força, como o cachorro está mais próximo do B, vai ter mais carga em B. Tenho 3 indo para B e 1 indo para A. Ok? Isso é uma questão. Agora, vamos lá. Se eu pegar a distância, ó, eu tenho 1 kg dos 4 kg, 1 dividido por 4, eu tenho 25% da carga indo para A. Qual que é a distância do cachorro até o B? O cachorro do B até o B, 1,5 dividido por 6, também é 25%. Ok? Então, uma questão que você já pode, até para imaginar, é muito bom, que se a carga está com o centroide, ou o centro de carga, desculpa, o centro de carga está no meio da viga, significa que vai metade para cada lado. Se ele está a 90% da distância de A, vai pegar 10% da carga indo para A. Se ele está a 90% da distância de B, vai 10% da carga para B. Okay? Então isso a gente sempre considera. Se eu tenho 75% de distância, vai ir 25% da carga. Se eu tenho 25% da distância, 75% da carga. Entendido? Vamos para a próxima questão. A questão 12. Nós temos uma viga. Essa viga tem algumas cargas na diagonal e um momento flutuador. Ok? Aqui a gente já tem um momento. Como que a gente encontra as cargas? Bom, as cargas vão ser encontradas assim, ó. Questão 12. Vou até abrir a questão 12 aqui, ó. Tá? Até levantar um pouco aqui, ó. Mas a questão que eu tenho aqui é o seguinte, da questão 12. A gente tem essas cargas aqui, beleza. Tá? Então aqui, da barra 11 foi derivado tudo aqui. Vamos lá. Questão 12. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher um ponto. Ele pode escolher qualquer ponto para calcular momentos. Qual que é o ponto ideal? É um ponto onde você tem uma incógnita e onde você tem cargas. Porque você elimina essas cargas na conta, simplifica a conta. Qual é o ponto que eu tenho uma carga e uma incógnita? Bem no B. Ok? Então, só vou abrir essa equação aqui, porque quando a gente está pensando agora numa peça um pouquinho mais complicada, é interessante que a gente desenhe as cargas. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, uma reação. Vou desenhar aqui no eixo certo aqui, ó. Tá aqui, beleza? Eu tenho uma reação vertical em B. E aqui eu tenho, nesse ponto aqui, ó, uma reação vertical em A. E eu também tenho uma reação horizontal em A. Beleza? Não ficou muito bonito isso aqui, mas é essas reações mesmo aqui. Ok? Beleza, entendido isso aqui? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Voltando para a calculadora aqui, para o bloco de notas, vai ter o que, ó? Tá? Então vai ter o seguinte, ó. Determinar as reações, só as reações que eu preciso encontrar, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter, somatório dos momentos. Nesse caso, eu escolhi o ponto B, porque eu mato o meu RVB e o meu 300 N no momento.
ok? Porque tá passando carga naquele ponto, beleza? Então, vai ter aqui o seguinte, ó, somatório força em B. Primeira força que eu tenho, minha força em A, minha reação vertical em A. Posso até colocar a reação vertical em A aqui, ó, tá? Minha reação vertical em A. Multiplicado pela distância do ponto B até o ponto A, de 6 metros, ok? Próxima carga, eu tenho a segunda carga, 450 newtons. Só que a componente horizontal está passando reto por B. O que importa é a componente vertical. Então, 450 newtons multiplicado pelo cosseno que falta aqui, né, que é 30 graus, porque eu já tenho aqui 60, falta 30, vai dar, multiplicado pelo cosseno de 30, multiplicado por 4 metros. A questão é, isso aqui, ó, isso é uma coisa que você sempre tem que pensar o seguinte, ó, a primeira carga, ó, ela estava girando no sentido horário em torno do meu ponto B, ó. Tem que pensar sempre a órbita que essa peça está fazendo, beleza? Agora, a minha segunda carga não, ó, ela está vindo por aqui, ó, e ela vai girar em órbita no sentido anti-horário, ok? E nesse caso aqui, eu recomendo pensar o quê? Que para esse eixo aqui, ó, a gente tem positivo, ok? Pode ser o contrário. Se você fizer o contrário, entenda que está fazendo o contrário, calcule tudo o contrário, sem problemas. Agora, vamos lá. Essa carga de 700, ela está aqui, ó. Ela está vindo por aqui, ó, e ela está orbitando também positivo no meu eixo, no meu ponto B. Então, ela é positiva, ok? Ela está no sentido horário e eu estou considerando o sentido horário positivo, ok? Então, essa é a questão. E esse 1500? Esse 1500 já tá. Então, essa carga de 700 também multiplico pelo cosseno de 30 e eu multiplico por 3 metros, ok? E esse aqui, ó, esse aqui está vindo aqui, ó. Ele está girando, ó, órbita positivo, então, horário. Então, eu vou considerar positivo, beleza? Só que ele já está multiplicado por metro. Significa o quê? Significa que eu não preciso multiplicar por metro de novo. Então, o que eu tenho aqui é que os 700 eu multiplico por cosseno de 30 e multiplico por 3 metros. Agora, o 1500 eu não multiplico por nada, ok? Essa que é a questão. 700 aqui, beleza? O 1500 eu não multiplico por nada. Em seguida, a gente vai calcular isso aqui e vai chegar à conclusão que 6 RVA, tá? Porque o RVA vezes 6, aqui, menos, quanto é que eu pegar o calculador aqui, ó? Menos 450 multiplicado por 30 cosseno, ok? Multiplicado por 4, isso aqui é negativo, mais 700 multiplicado por 30 cosseno multiplicado por 3, mais 1500, que é aquele momento ali, ó, esse momento aqui, ó, vai ser igual a 1759,8, ok? Então, nesse meu ponto B eu tenho 1759,8. Eu jogo para o outro lado e eu tenho negativo. Divido por 6, significa o quê? Significa que está levantando. Então, meu ponto A está errado, ele está para baixo. E qual o valor que ele está para baixo? Ele está para baixo com 293,3. Tá, mas como que ele está para baixo? Basicamente, essa carga aqui de 700 newtons é tão mais alta que o restante, e mais esse 1500 momento aqui, ó, que está levantando o ponto de trás. Da mesma maneira que se eu tenho uma caneta aqui, ó, mas eu penduro alguma coisa muito pesada aqui, ó, vai levantar ela, ok? Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é o seguinte. Vamos lá? A segunda questão que eu posso fazer somatório de forças em Y, e com a somatório de forças em Y encontro que a minha reação vertical em B, toda essa equação aqui tira direto da equação básica, a gente encontra aqui 1589,2. Então, o meu RVB está suportando 1589,2 kg a força. Ou seja, eu tenho uma carga de menos que, vamos pensar, vai ser 1539 menos 293, aqui é menos, né, porque é negativo, eu vou ter uma carga em torno de 1.300 kg. Ok? Só que dos 1.300 eu tenho mais de 1.300 sendo suportado por um ponto e o outro ponto está para trás. Ok? E agora, posso fazer somatório de força em X, tá? Somatório de força em X é essa carga aqui menos essa carga aqui, vai acontecer o quê? Que vai dar o RHA, na verdade o RHA aqui ele vai ser negativo, ou seja, a carga vai ser negativa, né? Meu RHA vai ser positivo, ou seja, está empurrando para cá com 125 kg a força. Ok? Porque essa carga aqui, ó, é maior que essa carga aqui, beleza? Então isso aqui é o somatório de força em X. Então eu tenho as forças em X, o meu RHA está empurrando para cá, está empurrando para cá no caso, ok? O meu RVB para cima, entendido? Então eu tenho carga positiva e negativa. Como eu tenho um balanço e muita carga no balanço, eu tenho um lado levantando. Não é problema isso, ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício número 13 agora. Vamos lá, 13 na próxima aula. Vamos lá. Aula 5 aqui, ó.
Exercício número 13 é uma viga similar. Essa viga não tem cargas na diagonal, é uma viga mais simples até. Ok? E nesse caso, a gente não tem um balanço tão grande, nem com cargas tão grandes. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Tá? Então, tu vai aplicar o quê? Vai aplicar questões similares. Né? Então, aqui a gente tem até abrir com o Paint, isso aqui, ó. Tá? Vamos abrir com o Paint. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó. Vamos até voltar para o bloco de notas aqui, ó. Mas a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte. A gente tem calcular reação. Então, vamos lá. Vou voltar para a questão 13 aqui, ó. Mas a primeira coisa, reação horizontal em B eu sei que é 0, tá? Porque eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho uma reação, aqui dizia o pincel aqui, ó. Eu tenho uma reação para cá, eu tenho uma reação para cá e eu tenho uma reação para cá. Só que essa equação aqui, ó, esse aqui é 0, porque não tem nenhuma força, então ele é igual a 0. Já mata na hora. Somatório dos momentos no ponto A, vou escolher o ponto A como sendo igual a 0. Eu tenho o quê? Eu tenho uma carga de 0,75 por metro, multiplicado por 2 metros, multiplicado pela distância até o centroide dela, que é 2 sobre 2. Porque o centroide, o centro, né, de uma carga é metade dele. Ok? Mas, vou pensar sempre aqui, ó, lembrando que eu estou considerando o quê? Eu estou considerando para cá como, só assim, ó, tá? Positivo para cá. Beleza? Consideração minha. Mais 4 multiplicado por 2 toneladas, ok? 4 metros por 2 toneladas, menos esse 5,10 metros até o ponto B, multiplicado pela distância até o B, que eu não sei quanto que é, e mais 3 toneladas aqui, ó, com 6,6 metros, ok? Então esse valor aqui considerável é o que está girando negativo aqui depois, ok? Então vamos lá, 5,1B mais 29,3 vai gerar o quê? Vai gerar aqui, minha reação B é de 5,745. Então, no meu lado B, eu tenho 5,745 toneladas força. Ok? Então, esse é meu primeiro resultado. Eu tenho um resultante bem considerável aqui no meu ponto B. Ok? Agora, quando está no ponto A? No ponto A, só faz o que sobra. Que é o quê? Somatório de força em Y. 75 vezes 2 mais 2 metros mais 3 metros, tudo negativo, né? Daí tiro 5,745. No meu ponto A, eu tenho 0,755 toneladas de força. Por que tanta carga no ponto B? Por causa do balanço com 3 toneladas nele. Não chegou a gerar tração nesse caso, mas ainda gerou muito mais carga aqui, ó. Eu tenho só metade dessa carga vindo para cá, todo o restante vindo para cá, por causa do balanço. Ok? Essa que é a questão. Então está aqui meus resultados. Só tenho na vertical 0,755, 5,745. Próxima equação que eu tenho é a equação número 14. É uma viga similar, só com uma carga distribuída. Só que ela está em milímetros, mas isso aqui é só conversão em unidades. Vamos lá então. O que tem na equação 14 é o seguinte, vamos lá. A equação 14 está aqui. Vamos lá. Reações do ponto A e do ponto B. Eu tenho uma reação vertical, mesma coisa aqui. Abre sempre com o Paint, desenha as reações aqui. Ok, beleza. Vamos desenhar aqui, ó, as reações que eu tenho. Primeira reação que eu tenho é uma reação, desenhar em verde pode ser. Mas eu tenho uma reação para cá, ok? Uma reação para cá e uma reação para cá. Sempre desenha elas, tá? Para não se confundir. E tem o que agora? A gente tem a seguinte situação. Primeira questão. Na questão 14 é o seguinte. Somatório da reação horizontal em A é igual a 0, porque não tem nenhuma força em horizontal, então é igual a 0. Agora, somatório dos momentos em A é igual a 0. Eu tenho essa carga aqui, ó, de 2 toneladas em 0,54 metros, 54 centímetros, né, não é 540 metros, multiplicado por 34 centímetros, mais a metade aqui, ó, até chegar nesse ponto aqui, no meu ponto A. Menos o meu RVB, minha reação vertical em B aqui, ó, de 0,34 mais 0,54. Isso vai dar essa equação, que é só calcular básico isso aqui. E tu vai encontrar o quê? Que dessa carga aqui, ó, vem 0,75 para cá, ó. Então, vem 0,75 tonelada de força aqui, ó, para cá, beleza? Então, 0,75 para cá. Do outro lado, vai acontecer o quê? Eu vou somar o que resta, né? Minha carga total é 2 vezes 0,54. Do lado A, vai acontecer o quê? Que vai ser 0,33. Então, a gente vê o quê? Como a carga está mais concentrada de um lado, está sempre indo muita carga para esse lado, ok? E isso é perfeitamente normal. Isso acontece na prática. Pode acontecer o contrário, pode vir mais carga para o lado esquerdo. Também pode acontecer. Depende de onde estão as cargas, beleza? Então, essa é a equação número 14. Vamos lá. Equação de número 15, na sua última equação agora. A gente tem reações no ponto A e no ponto B, mesma coisa,
ok? É uma coisa que a gente tem que treinar para não se perder, tá? Já vi muito engenheiro formado com dificuldade nisso aqui. Vamos lá. Então, mesma coisa aqui, ó. Vou desenhar em verde aqui, ó, minhas reações, beleza? Reação para cá, eu tenho uma reação para cá e eu tenho uma reação para cá, beleza? E estimei isso aqui, tá? Eu tenho uma carga no balanço para cá e eu tenho uma carga para cá, só que está na diagonal. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou encontrar a diagonal. Então, equação 15 agora. Primeira coisa, minha força 1 aqui, ó, calcula a hipotenusa. Vai dar 5, porque 3 e 4 é um triângulo de 5, um triângulo de Pitágoras, né? É um triângulo perfeito que vai dar valor inteiro. Força 2, 5 e 12, também é um triângulo perfeito, vai dar 13. Ok? Então, eu tenho esses dois. E daí o que ele faz? Somatório das forças. Vai dar o quê? O somatório das forças em x, primeiro, né? É o 400 multiplicado pelo componente de 3, dividido pelo componente na diagonal. Ele está negativo, porque ele está indo para cá, né? Está indo para o menos x. E eu tenho mais 520 que está indo para o mais x, porque ele está para cá, ó. Ele está para cá e esse aqui está para cá, beleza? Que vai acontecer o quê? Vai acontecer que minha reação horizontal é de 40 kgf. Então aqui eu sei que é 40 kgf. Nesse caso eu tenho 40 kgf de reação horizontal, entendeu? Então se eu não deixar uma reação horizontal, isso aqui sai andando. Próxima situação, somatório dos momentos. Também vou calcular momentos em A. Então eu tenho que pensar o quê? Sempre pensar na minha órbita, ok? Então eu vou pensar aqui, ó, primeira carga que eu tenho aqui, ó, e lembrando sempre que no meu caso eu considero, você pode considerar o contrário, mas que no sentido horário é positivo, ok? Então essa carga de 400, ó, ela vai vir para cá, ó, e ela começar a orbitar no ponto A, como se fosse o planeta Terra aqui no ponto A, ó. Ela vai vir para cá, ó, e a órbita dela está aqui. Então ela está girando no anti-horário, então ela é negativa, ok? Essa que é a questão. Então, negativo 400. Eu tenho o 520, ó. O 520 vem para cá, ó, e ele faz órbita no sentido horário, então ele é positivo, beleza? Então, meu eixo B é positivo. E por final tem o meu RVB. Meu RVB gira no sentido anti-horário também, então ele também é negativo, ok? Beleza? Que vai dar o quê? Faz equações, 4 RVB 800, meu RVB é igual a 200. Então, agora do meu lado direito eu tenho 200 kgf. E do meu lado esquerdo? Do meu lado esquerdo eu vou ter tudo que sobra, que é a somatória de força em Y. Vai dar o quê? Só colocando aqui o 400 vezes 4 sobre 5, esse 520 vezes 12 sobre 13, e esse 200 para cima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma reação vertical em A de 600 kgf, ok? Então agora é o ponto B que está menos carregado, porque eu tenho um balanço no meu ponto A com carga no meu ponto A, ok? Então essas são as equações que a gente calcula na estrutura, beleza? Que eu vi que muitos têm dificuldade. Na parte de geometria analítica, eu vi que poucas pessoas começaram a girar eixo, ninguém girou eixo, ninguém fez matrizes, tá? Ninguém pelo menos mandou matrizes, ok? E é uma maneira que você vai ter que usar para calcular. Precisa encontrar equações mais complexas, tá? Porque essas equações aqui, garanto uma coisa, não vão ficar mais simples, ok? Então, se você está com dificuldade nessa questão aqui, treina ângulo novamente, tá? Ângulos, alguns estão com dificuldade, alguns queriam usar seno, só que daí quando entra na questão aqui da estrutura aqui, ó, de tridimensional, imagina, dependendo do caso, a gente tem cargas até cotadas de maneira diferente, tridimensional vai complicar um pouco, trabalhar só com o seno, o ideal é, porque quando vai calcular em 3 dimensões, calcula o cosseno das 3 e multiplica sempre pelo cosseno. Já que é mais fácil, e os que usaram o seno vi alguns confundindo. Ok? O que mais que tem aqui? Tá. Aqui, na verdade, só, até no caso da equação aqui com a barra vertical, não é problema, vai dar uma equação próxima. Tá? Aqui tem um pouco de dificuldade, mas é uma questão de desafio. E aqui também não teve dificuldade. Ok? Agora vamos lá. Na parte da aula 4, vários tiveram dificuldade para encontrar os valores aqui. Quase nenhum mandou resultado mesmo. Tá? Foi só 2 alunos que mandaram resultados. Ok? E essas equações aqui, na verdade, das 5, nenhum aluno mandou resultados ainda, tá? Mas a questão é, a derivação pode ser feita dessa maneira tranquilamente. Mas como eu falei, tenta fazer os exercícios. Não deixa só para ver o resultado depois, ok? Se você tentar fazer isso, vai ter problema, ok? Uma questão também, não tem a ver em si com engenharia, tá? Mas alguns alunos tiveram dificuldade de entender que pirataria é errado, tá? Entraram no grupo, postaram pirataria, foram embora, tá? Como eu falei, posta coisa de engenharia no grupo, tá? Não vai postar coisa que é pirataria, coisa crime e tudo mais, porque eu mando embora,
ok? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.